Quando se trata de zoologia, os animais que conseguem crescer mais geralmente são aqueles que vivem nos oceanos. E isso certamente foi o caso ao longo da pré-história. A flutuabilidade da água nos mares abertos pode suportar pesos maiores de animais, combatendo a força da gravidade que, de outra forma, arrastaria esses animais para o fundo. Uma vida no mar significa que os animais não precisam evoluir esqueletos densos e pesados para suportar o peso de seus corpos. E, além disso, as criaturas das profundezas são mestres em economizar energia. Mas, antigamente, quem era o maior dos maiores quando se tratava de animais marinhos pré-históricos? No vídeo de hoje, vamos conhecer o maior mamífero marinho, réptil, invertebrado e peixe pré-históricos de todo o mundo antigo. Sente-se, relaxe e mergulhe, se tiver coragem. O maior animal que já viveu na Terra é, claro, a atual baleia azul. Esses verdadeiros leviatãs das profundezas podem chegar a medir entre 24 e 30 metros de comprimento quando adultos, e podem pesar de 100 a 200 toneladas. Ela é um mamífero da ordem cetácea, frequentemente alcançando alguns dos maiores tamanhos da história natural da Terra. Você talvez não se surpreenda ao saber que o maior mamífero marinho pré-histórico era um cetáceo, e por um tempo, os cientistas pensaram que ele poderia até superar a baleia azul em massa. O maior mamífero pré-histórico já descoberto até hoje é ninguém menos que Perucetus colossus, uma enorme baleia que viveu entre 37 e 39 milhões de anos atrás, no que um dia se tornaria isso mesmo, o Peru. O Perucetus foi descoberto pela primeira vez em 2023. E inicialmente se supôs que ele poderia ter rivalizado ou até mesmo superado a baleia azul moderna em termos de peso. Os cientistas acreditavam nisso devido aos ossos comumente densos que essa baleia possuía, o que inicialmente sugeria um peso entre 85 e impressionantes 340 toneladas. As estimativas supunham que a massa dos tecidos moles crescia junto com o crescimento e a densidade dos ossos, mas estudos recentes sobre o Perucetus indicam que seria impossível a baleia alcançar esse peso sem afundar. A estimativa de massa mais recente do Perucetus vem de Gregory S. Paul e Asia Laramendi, que estimaram que adultos de Perucetus mediriam entre 15 e 16 metros de comprimento e pesariam, em média, de 35 a 40 toneladas. Então, o Perucetus continuava sendo gigantesco, mas não era o Leviatã de outro mundo descrito inicialmente. Mas como ele era? Bem, esse animal, como os ossos podem sugerir, tinha um corpo imenso, tanto largo quanto profundo, com uma cabeça quase que comicamente pequena, e nadadeiras caudais pequenas em comparação. Apesar de sua enormidade, o Perucetus teria vivido em águas costeiras particularmente rasas, muito parecido com um peixe-boi ou um dugongo, onde seu tamanho imenso lhe permitiria resistir às ondas turbulentas enquanto batiam nas costas rochosas. Ele provavelmente era um animal de natação lenta, movendo a cauda para cima e para baixo para avançar, e talvez se impulsionasse do fundo do oceano após se alimentar para respirar na superfície. Como nenhum crânio ou mandíbula pertencente a essa baleia foi encontrado, os cientistas são obrigados a fazer suposições fundamentadas quanto ao estilo de vida e à dieta do Perucetus. Alguns notaram sua semelhança com peixes-boi e dugongos, e sugeriram que poderia ser herbívoro, o que o tornaria o único cetáceo com essa dieta. Provavelmente, o Perucetus era duragirófago, alimentando-se de animais com conchas, como moluscos e crustáceos do fundo do mar. Ele precisaria de dentes fortes para esmagar e talvez se alimentasse sugando rapidamente a presa para a boca antes de quebrar seu exterior resistente. Cenas das profundezas mesozoicas geralmente mostram os mosassauros ou os grandes plesiosauros de pescoço longo. Os ictiossauros às vezes aparecem nessas cenas, mas raramente ganham destaque como verdadeiros leviatãs.
Apesar disso, o maior réptil marinho pré-histórico foi um ictiosauro, que viveu entre 205 e 202 milhões de anos atrás no atual território da Inglaterra. Vivendo no final do período Triássico, quando os primeiros dinossauros haviam evoluído recentemente e começado a se diversificar em novas formas, esse era o apropriadamente chamado Ichthyotitan. Ichthyotitan é outra descoberta relativamente recente, tendo sido descrito a partir da formação Westbury Mud, em Somerset, tão recentemente quanto em 2024. O primeiro exemplar identificado foi uma mandíbula parcial de impressionantes 96 centímetros, ou mais de 3 pés, de comprimento. A partir daí, mais espécimes, que infelizmente estariam incompletos, viriam à tona, incluindo uma mandíbula direita de 2 metros de comprimento e, eventualmente, grandes fragmentos de costelas. Ichthyotitan sevenensis foi identificado como uma enorme espécie de ictiosauro por Dean Lomax naquele ano, e seu nome significa peixe gigante do estuário Severn. Ichthyotitan não era um peixe, mas sim um ictiosauro da família Shastasaurídeos, conhecidos por seu tamanho e imponência. Este Shastasaurídeo sobreviveu de forma incomum até tarde e provavelmente foi extinto no evento de extinção Triássico-Jurássico. Ictiossauros e outros répteis marinhos nunca mais alcançaram tamanho tão grande. A estimativa atual é de 25 metros do focinho à cauda, semelhante ao comprimento de grandes baleias modernas, mas pode ter existido algo ainda maior nas profundezas. Restos encontrados próximos no penhasco de Aust, que haviam sido precariamente associados ao Ichthyotitan, foram informalmente apontados como pertencentes a um animal que pode ter alcançado entre 30 a 35 metros do focinho à cauda. Apesar de empolgante, é importante lembrar que essa é uma estimativa provisória, baseada em restos fragmentados, e não é totalmente confiável sem mais evidências. Acredita-se que o Ichthyotitan era um predador ativo, com comportamento parecido ao das orcas atuais. Novos grupos de plâncton ajudaram a vida marinha a prosperar no final do Triássico, e o Ichthyotitan provavelmente se alimentava de várias criaturas, como cefalópodes, peixes e outros répteis marinhos. Como ocorre com as baleias atuais, a morte de um Ichthyotitan era um banquete para os habitantes marinhos da Inglaterra do Triássico. Ossos mostram sinais de necrófagos retirando carne enquanto o animal afundava ao fundo do mar. Esse recorde é mais difícil de atribuir, dada a variedade de tamanhos e formas dos invertebrados pré-históricos. Entretanto, um animal parece ter conquistado consistentemente o título de maior invertebrado marinho pré-histórico, o colossal Ammonite parapozosia. Fósseis de pequenos amonites são comuns em praias locais, pois esses antigos cefalópodes mesozoicos surgem nas rochas após milhões de anos. Mas seria difícil colocar restos de parapozósia no bolso. A maior das várias espécies de parapozósia é a P. sepenredensis, conhecida do final do Cretáceo da Alemanha. Embora incompleta, a concha fossilizada ainda media 1,8 metros de diâmetro, com reconstruções completas, estimando que ela teria medido cerca de 2 metros em vida. Um estudo de 1898 sobre o tamanho e peso de Parapozósia sepenredensis estimou que esse molusco gigantesco teria pesado mais de 1.400 quilos em vida, se isso for verdade, e só a concha corresponderia a pouco mais de 700 quilos desse total. Um estudo de 2025 estimou que o corpo dentro da concha pesava cerca de 400 quilos, o que, somado ao peso da concha, ainda garantiria à Parapozósia o título de invertebrado marinho pré-histórico mais pesado comprovado. Parapozósia viveu entre aproximadamente 84 e 72 milhões de anos atrás e foi um grande predador em seu habitat. Ele sobrevivia comendo peixes, répteis marinhos menores, crustáceos e possivelmente outros cefalópodes. Ele passou boa parte da vida nas águas profundas, longe da costa, indo para áreas rasas apenas para desovar. Como dissemos no início,
Parapozosia é o mais pesado invertebrado marinho pré-histórico concretamente conhecido. Alguns concorrentes ou menções honrosas também rivalizaram com esse gigante em tamanho ou peso, e queremos citá-los rapidamente. Claro, o elefante ou cefalópode gigante na sala é Nanomatis hagarti, o potencialmente enorme cefalópode descrito no início deste ano. Se as estimativas de até meio metro forem corretas, essa espécie superará bastante a Parapozosia, mas, sem mais fósseis, não é possível afirmar com certeza. Também há o obscuro lírio do mar Jurássico, Ceracrinus subangularis, cujos caules flexíveis chegavam a cerca de 20 metros de altura, embora nem esse colosso fosse tão massivo quanto a Parapozosia. Por fim, gostaríamos de mencionar o icônico Camarasaurus trentinensis, um gigante cefalópode endocerídeo do período Ordoviciano, que apesar de poder ter medido até 9 metros de comprimento, mais uma vez, não chega a ser comparável à Parapozosia no quesito peso. À medida que nos aproximamos da nossa último item do vídeo, alguns nomes podem estar passando pela sua cabeça. Será que vamos mesmo falar sobre o Megalodon de novo? Você pode estar se perguntando? Desta vez, não. O maior peixe pré-histórico foi o Leedsichthys problematicus, um enorme monstro marinho do Jurássico Médio ao Superior. Esse gigante dos mares viveu entre 165 e 148 milhões de anos atrás, no que viria a se tornar a Inglaterra, França e Alemanha. O tamanho do Leedsichthys, assim como de outros gigantes pré-históricos, variou muito nas pesquisas ao longo do tempo. Já foi estimado que ele media 9 metros. Depois, incríveis 30 metros. E agora, um valor bem mais modesto, mas ainda assim impressionante, de 15 metros. O problema em determinar o tamanho e a aparência exatos do Leedsichthys é que os restos desse peixe não eram feitos apenas de ossos, mas também apresentavam grandes áreas de cartilagem que não fossilizaram ao longo do tempo. Apesar de mais de 70 restos individuais de Leedsichthys terem sido encontrados, nenhum deles é um espécime quase completo. O Leedsichthys era um peixe ósseo incrivelmente longo, com cabeça e boca grandes, repletas de pequenos dentes em forma de agulha para capturar presas pequenas. Longas nadadeiras em forma de foice ajudariam o peixe a se orientar na coluna d'água e eram rígidas e inflexíveis para permitir que um animal tão grande conseguisse se controlar enquanto se movia em alta velocidade. Como os maiores peixes atuais, o Leedsichthys era filtrador, extraindo pequenos invertebrados da água e provavelmente nadava com a boca aberta para capturar o máximo de zooplâncton. Em 2010, sugeriram que marcas fossilizadas no fundo do mar podem ter sido causadas pelo Leedsichthys, expelindo água pela boca para agitar o sedimento e fazer sair os pequenos animais que viviam ali para comê-los. Os mares pré-históricos certamente abrigavam gigantes ainda desconhecidos pelos humanos. O que mais pode estar escondido sob as ondas, esperando ser descoberto nas antigas rochas? Conte nos comentários seus animais marinhos pré-históricos favoritos. Gostamos de ouvir nossos espectadores. Muito obrigado por assistir até o final do vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no Dinosaur Discovery. E a gente se vê no próximo vídeo.